Fala, rapaziada, vem comigo nessa questão de Física 2. Se liga, eu tenho aqui um tubo no formato DU, que este lado do tubo está na temperatura θ0, o valor dessa coluna d'água corresponde ao H0, este outro lado está numa temperatura diferente, uma temperatura θ, e tem uma coluna d'água de valor H, beleza? A questão está solicitando quanto que vale o coeficiente de dilatação real deste fluido, deste líquido dentro do tubo, beleza? Então a primeira coisa que nós devemos lembrar é lá da hidrostática que fala o seguinte: no mesmo líquido, beleza? Se eles tiverem uma mesma profundidade, pontos numa mesma profundidade, eles vão apresentar o mesmo valor da pressão, beleza? Então, como é que a gente calcula a pressão numa profundidade H, beleza? É o seguinte, aqui vai ter uma pressão que a gente chama pressão superficial, que se tiver aberta, essa pressão superficial é igual à pressão atmosférica, beleza? Então, por exemplo, se eu quero a pressão aqui no fundo deste recipiente, por exemplo, a pressão num valor H vai ser igual à pressão superficial, que no caso seria a pressão atmosférica, mais o dGH, então a densidade do fluido, vezes o valor da gravidade, vezes o valor da profundidade, beleza? Então a expressão é exatamente essa, que nós vamos aplicar, beleza? Entre esses dois pontos aqui que estão na mesma horizontal, que é o ponto A e o ponto B. Então eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Vocês concordam comigo que esses dois lados do tubo, eles estão o quê? Abertos. Então essa pressão superficial existente é igual à pressão o quê? Atmosférica. Então, pressão atmosférica mais o dGH até o ponto A. A densidade desse lado é D0, a gravidade é G e a altura envolvida é o H0, beleza? E do outro lado, a pressão superficial também é a atmosférica. Aí aqui vai vir densidade desse lado, o valor da densidade desse lado. Vai ser o mesmo valor daqui? Não. Por quê? Porque a densidade, ela depende do valor da temperatura envolvida, beleza? Então, a densidade desse outro lado vai ser uma densidade que eu vou chamar de D, vezes a gravidade, vezes o valor da coluna d'água aqui, ó, que é igual a H, beleza? Então, isso aqui vão se anular. Ao sobrar isso aqui, essa gravidade vai simplificar, vão ser simplificadas, e eu vou ficar com D0 vezes H0 igual a D vezes H, beleza? Aí você pega e fala, sim, professor, cadê o gama? Cadê o coeficiente de dilatação do líquido? Que ainda não apareceu na equação. Senhores, ele vai aparecer exatamente agora. Por quê? Porque essa expressão aqui, ó, essa densidade, ela se relaciona com a densidade desse outro lado, que está sob uma temperatura θ0. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com D0 vezes H0 igual a D0 dividido por 1 mais, olha ele aqui, o que a questão quer, ó, vezes gama, mais gama, vezes o quê? Delta θ. Tudo isso multiplicado, obviamente, pelo valor da altura. Esqueceu como é que a gente calcula essa densidade? Pausar o vídeo para explicar o passo a passo. Se eu tenho aqui esse recipiente com massa M, volume V0, temperatura θ0, a densidade é essa, massa sobre volume. Se eu aqueço esse recipiente, suponha que ele não vai dilatar, beleza? Somente o líquido. Note que eu vou ter a mesma massa do líquido, volume V, temperatura final θ. Então a densidade aqui é a massa M dividido pelo volume após a dilatação do fluido, beleza? Vai ter um volume maior. Então a massa mantém esse volume em função do aumento da temperatura, ele vai ser calculado como o volume inicial e aqui vezes 1 mais gama delta θ. Note que essa expressão aqui é exatamente o valor de quem? Da densidade inicial, beleza? Antes do aumento de temperatura. Então aqui eu vou colocar D0 dividido por isso, beleza? Entenderam aí como é a fórmula? Então vamos voltar lá para o vídeo. Uma vez que você relembrou essa expressão da densidade, vamos continuar com a equação. Note que eu consigo simplificar esse D0 com esse outro, ok? Para isolar esse gama, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse termo do denominador, trazer ele para cá multiplicando, ok? E esse H0 que vai ficar multiplicando por isso, eu já vou passar ele para o outro lado dividindo. Então note que eu vou ficar com 1 mais gama vezes delta θ igual a H sobre o quê? H0, beleza? Esse mais 1, jogo para o outro lado, subtraindo. Então, gama vezes delta θ. Isso aqui vai ser igual a H sobre H0 menos 1. Senhores, essa expressão que está aqui, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que H menos H0 dividido por H0, concordam? Então, pronto. Para eu encontrar o valor final do gama, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar com essa expressão, H menos H0 sobre o H0, beleza? Tudo isso que dividido pelo valor do delta θ, beleza? Então equivale a multiplicar por 1 sobre delta θ. E esse delta θ, senhores, é a mesma coisa que a variação da temperatura. Esse delta está representando algo final menos inicial. Se isso aqui é um delta θ, eu vou escrever para essa expressão o quê? Vou repetir esse aqui inicial, ok? E aqui no denominador eu vou ficar com temperatura final, que é o θ, menos a temperatura inicial, que é o θ0, beleza? Então, o valor do coeficiente de dilatação é exatamente igual a essa expressão que está aqui representada, beleza?